Mateus capítulo 14, verso 22. Amém? Queria que você tivesse em espírito aí para ouvir o que Deus tem para falar para você. Abra o teu coração, rasga o teu coração. Não saia desse lugar sem ouvir aquilo que Deus tem para dizer à sua alma. Mateus 14, verso 22 por diante. A palavra, ela vai falar o seguinte: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Em caminho à tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, e há muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, fazendo o quê? Fazendo o quê? Jesus foi até eles fazendo o quê? Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, essa é a tua casa, Pai amado. Nós somos os seus filhos, e esse lugar ele é um lugar diferente, ele é um lugar especial. Esse lugar é um lugar onde a tua palavra, ela arde no coração de cada um de nós. Eu sei que muitas vezes, Pai amado, nós não compreendemos o que o Senhor quer falar, nem como o Senhor quer falar. Mas eu sei que nessa noite, Pai amado, a tua palavra vai quebrar cadeias. A tua palavra vai entrar no raciocínio de cada um de nós e vai libertar mentes, ó Deus, para viver a tua palavra, para viver o teu melhor. Nessa noite, cada pessoa que entrou por essas portas, eles entraram para viver o sobrenatural, entraram para viver, Pai amado, aquilo que a tua palavra propõe para cada um de nós. Então libera poder sobre esse lugar, libera unção sobre esse lugar. Pai amado, nós precisamos andar sobre as águas. Nós precisamos ir ao teu encontro. Nós precisamos ouvir a tua voz. Fala com o teu povo nessa noite. Fala com a tua igreja. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. E o povo de Deus diz: amém. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Pode sentar-se. Aleluia. Pode sentar-se. Cada ser humano tem uma experiência, e cada experiência, ela soma para o nosso crescimento. E eu sei que nós muitas vezes olhamos para nós e tem experiências que não foram muito boas, mas elas, sendo boas ou não, elas contribuíram para nós em algum tempo de nossa vida. Elas contribuíram para nós. E o interessante é que nós somos pessoas que muitas vezes nós não gostamos de obedecer. Nós temos uma tendência, quando alguém fala é assim, nós falamos só porque mandou, eu vou fazer assim. Nós temos alguns exemplos na vida de pessoas que elas têm uma tendência a tomar o caminho contrário. Só porque falou desse jeito, eu vou fazer desse. Se não tivesse falado, eu faria dessa forma. E muitas vezes para nós isso não é ser grande. Isso para nós é ser preso em nossos próprios traumas e nossa debilidade psicológica. Eu olhando para Jesus, eu vejo alguém que tinha autoridade para mandar. E nós, como os discípulos, nós precisaríamos olhar para ele e falar: eu como servo preciso aprender a obedecer. Mas o tempo se passou, nós conhecendo Jesus, quem ele é, conhecendo a palavra, conhecendo grandes exemplos da vida, nós ainda olhamos para algumas situações e somos resistentes à palavra. Jesus fala: filho, vem por aqui, que por aqui é melhor para você. Nós falamos: Senhor, eu sei que por aqui pode ser melhor, mas eu prefiro ir por aqui, porque o caminho aqui é mais largo. O caminho aqui, ele dá para me passar com as minhas bagagens, dá para me passar de todo jeito. E o caminho que o Senhor propõe para mim é um caminho apertado, é uma porta estreita, e muitas vezes não dá para mim. Andar com Jesus é você andar todos os dias perdendo a sua própria vontade, porque ele já falou em sua palavra: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e siga-me. Ele foi bem claro quando falou: ninguém é obrigado a me seguir, ninguém é obrigado a crer em mim. Mas se você crê na palavra que eu prego para você, se você crê no evangelho que eu prego para você, você vai ter que abrir mão de você mesmo todos os dias. E você vai ter que pegar a sua cruz, e você vai ter que me seguir. Essa é a minha condição. Eu sei que muitas vezes para nós é difícil. Mas Paulo, ele fala em seus escritos: não mais vivo eu, mas agora é Cristo que vive em mim. E nós paramos para chegar a um patamar e falar que nós iremos abrir mão de nossas próprias vontades. É chegar em colidir com Cristo.
e poder dizer para Ele: Senhor, nessa colisão eu perdi a minha vontade para agora poder viver a sua vontade. Os discípulos saíram de uma vida fracassada, independente do ramo que eles estavam. Jesus Cristo fez uma proposta melhor para cada um deles. E a proposta de Jesus não foi uma proposta de enriquecimento. A proposta de Jesus não foi uma proposta: você me dá 10 que eu te dou 100. A proposta de Jesus foi: abra mão de tudo e siga-me. E qual era a certeza que Jesus dava? A certeza que Jesus dava não era do que nós iríamos ser. A certeza que Jesus dava é de quem Ele era. E muitas vezes nós andamos confusos, é porque nós perguntamos: Deus, e o que vai ser de mim? Quando nós poderíamos dizer: eu sei que o Senhor é todo poderoso e não vai me deixar só. Muitas vezes as nossas dúvidas é porque nós queremos que Deus traga uma certeza para nós que Ele não pode trazer, porque não é sobre aquilo que nós somos, é sobre o que Deus Ele é. Quando eu entro em uma batalha, eu não vou entrar em uma batalha confiando em mim. Eu vou entrar em uma batalha confiando naquele que me chamou. Quando eu estou em meus vales, eu não entro em meus vales falando: e agora o que será de mim? Eu entro em meu vale dizendo: e agora o que é que Deus Ele vai fazer comigo? E agora como é que Deus Ele vai fazer com a minha vida? Eu nunca posso entrar numa perspectiva de fracassado ou de derrotado, porque o meu Jesus, Ele não é isso. Ele pode muitas vezes até não me mostrar como vai ser o final do roteiro, mas Ele me mostra que na caminhada, todos os dias Ele vai estar comigo. E quando Ele chega para os discípulos e Ele termina o seu sermão, Ele ensina a multidão, e Ele iria despedir a multidão, Ele fala para a multidão: olha, vocês vão para o outro lado do mar. Ele ordena que os discípulos vá para o outro lado do mar. Já era final de tarde, todo mundo estava cansado, mas Ele falou: vá para o outro lado. Os discípulos, eles não replicaram, eles ouviram a voz do mestre. E eles pegaram o seu barquinho e eles partiram para o outro lado. Eu aprendo através do dicionário em português que obedecer, ela é uma ação de submissão, e uma submissão muito dócil. Jesus Cristo, Ele nunca vai forçar você a fazer o que Ele quer, mas Ele fala: eu sou o caminho. E o que mais? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala: olha, ninguém é obrigado a fazer o que eu mando, ninguém é obrigado a fazer o que eu quero, mas eu quero dizer para vocês que eu sou o caminho. Eu sou a rota que vocês precisam. O que vocês estão procurando, vocês podem encontrar em mim. Quando Ele falou para os discípulos: vão para o outro lado, Ele estava dizendo: eu tenho milagres para vocês do outro lado. Não acabou por aqui, o que eu fiz por aqui ficou desse lado. Agora do outro lado eu tenho coisas para ensinar para vocês, eu tenho coisas para falar ao coração de vocês. E todos os dias eu corro sedento para viver uma experiência com Deus. É quando eu escuto a voz de Jesus, eu entendo que quando Jesus Cristo Ele manda, eu tenho que entender que eu tenho que ir, porque eu não vou só, porque eu não sou órfão. Às vezes Ele fala: vá para o outro lado. Nós olhamos: Senhor, mas já é tarde, o vento está grande, pode haver uma tempestade. Você começa a olhar para o mar, você olha para o tamanho do mar, você começa a olhar para as probabilidades, e você esquece de olhar que Jesus Cristo Ele é. Quando Cristo Ele ordena que nós façamos alguma coisa, Ele não diz: faça e você vai estar descoberto. Ele fala: pode fazer e confie em mim. Não vos deixarei órfão, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você serve a um Deus que Ele nunca vai deixar você só. Ele nunca vai deixar. Quando Ele falar para você: vá para a direita, você pode ir sem medo. Quando Ele falar: invista, você pode investir sem medo. Quando Ele falar: olha, se aprofunda nisso aqui, pode se aprofundar sem medo. Porque é você indo e Ele do teu lado falando: filho, pode continuar, pode avançar, eu estou aqui, se sinta seguro, você é capaz, você tem potencial. Quando os discípulos pegaram o barco e entraram para dentro do mar, lá estava Jesus se despedindo da multidão. Mas quando Ele sobe para o monte, a primeira coisa que Ele faz é olhar: e os meus filhos, como é que eles estão? Aonde eles estão? O que é que estão passando? O cuidado de Jesus, ele sempre será maior do que a minha preocupação. Mas o erro está onde está a minha visão. Eu quero viver milagres, eu quero viver o sobrenatural, certo? Mas até quando você vai viver abraçado pela incredulidade? Quando Jesus manda eu fazer, eu tenho que lembrar que eu não vou só, porque eu não sou órfão, e Ele vai estar comigo todos os dias. E lembrando dessa verdade,
eu posso começar a ter coragem de fazer coisas que eu nunca fiz na minha vida, a dar passos de fé que eu nunca dei na minha vida, começar a crer naquilo que eu nunca pensei que pudesse acontecer na minha vida. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a convicção, a certeza que elas acontecerão. Quando será que nós como igreja iremos começar a andar por fé? Andar por fé. Eu tenho fé que minha casa vai ser salva. Começa a andar por fé dentro da tua casa. Começa a falar por fé. Começa a crer que dentro da sua casa você não está só. O governo da tua casa se chama Jesus Cristo. Ele continua entronizado dentro do teu lar. Mas quantas vezes nós estamos olhando para as circunstâncias e estamos dizendo: eu não posso, eu não tenho capacidade. Aí eu digo para você: se você pensa que você não tem capacidade, é porque você não conseguiu abrir os olhos para entender aquilo que Jesus Cristo quer fazer em sua vida. Ele falou: vá para o outro lado. Vá para o outro lado, irmão João. O que é que você faria? Vá para o outro lado. Ia. Aí você ia como? Saia correndo por dentro das águas? O que é que você faria? Ele primeiro fazia o quê? Ele entraria no barco. Então primeiro, quando Deus ele manda você fazer alguma coisa, você sempre tem a ferramenta pronta. Ele nunca vai mandar você fazer aquilo que você não tem capacidade de fazer. Quando ele falou: vamos para o outro lado, já havia um barco esperando. Deus está mandando você fazer coisas. Você tem a ferramenta, mas você tem dito para você mesmo: eu não tenho capacidade. Você tem o barco. Se você tem o barco, ele fez o mar. Você é dono do barco e Jesus é dono. Você é dono do barco e Jesus é dono. Você é dono da inteligência, Jesus é o dono do projeto. Você é o dono da casa, Jesus é o dono da família. Você tem o emprego e Jesus, ele tem autoridade sobre esse trabalho, sobre esse emprego, sobre os teus patrões. Se você começar a olhar para a lógica das coisas, você vai entender. Vocês vão para o outro lado e me esperem lá. O barco vocês já têm, o mar eu criei para vocês. É só agora vocês confiarem. É só vocês aprenderem a olhar para mim e vocês perceberem que eu sou Jesus e eu vim para salvar e curar o que se havia perdido. Eu faço o paralítico andar, eu faço o cego ver, eu faço o surdo ouvir, eu faço o morto ressuscitar. Eu fiz milagres para vocês viverem. E porque a incredulidade ainda tem batido no coração de vocês, chega uma hora que muitas vezes nós iremos apanhar de um lado do rosto, mas nós iremos dizer: o meu Jesus, ele continua comigo. O meu Jesus não me abandonou. Chega um momento que a onda, ela vai se levantar contra você. Você vai ter medo de entrar no mar, mas você vai dizer: foi Jesus que mandou. E se Jesus mandou, ele não erra, ele não falha, ele faz acontecer. Mas que garantia você tem que Jesus Cristo, ele vai deixar você chegar do outro lado? A garantia que eu tenho é que a minha fé me diz que o meu Deus não é homem que minta, nem filho do homem. O meu Deus não é homem que minta, nem filho do homem. Quando ele falar para você: vá para o outro lado, você vai lembrar: você já tem o barco, ele já fez o mar. É só obedecer o som da sua voz e você ir para o outro lado. Mas antes de entrar no barco, eu tenho que lembrar de uma coisa: eu não vou entrar no barco para me aventurar e para fazer um passeio. Eu vou entrar no barco porque eu estou vivendo uma missão. A ordem que foi dada para você foi para você viver uma missão. A ordem que foi dada para você foi para você viver um milagre. Primeiro tenha humildade para obedecer a Jesus. Primeiro tenha humildade para obedecer a palavra. E quando você colocar o pé dentro do barco, você vai dizer: eu estou vivendo uma missão. E a minha missão, ela vai ser uma missão de milagres. Ela vai ser uma missão de milagres. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, porque o barco ele balança, o mar é instável. Mas no entanto, quando eu olho para aquilo que Deus ele mandou fazer, eu já estou olhando o resultado. Como será o final do que eu estou fazendo? Como será o final daquilo que eu estou começando a fazer nesse momento? Deus ele chama homens sábios, chama mulheres sábias. Deus chama pessoas para viver os grandes projetos que ele tem. Mas nós temos que começar a conectar as coisas. Você tem a coisa, Deus ele tem o poder de fazer a coisa viver. O que é que você tem? Lembra de Davi? Ele tinha um cajado e uma pedra. Deus falou: se você tem um cajado e uma pedra, isso é suficiente. Tem fé no coração? Davi falou: eu tenho fé e tenho coragem. Então pode ir lá, Davi, você vai derrubar esse gigante. Ei, quando ele falou: vá, atravesse o mar, ele falou: eu estou dando capacidade para vocês.
Eu estou dando capacidade para vocês viverem algo que vocês nunca viveram na vida de vocês. Eu estou dando capacidade para vocês experimentarem o que vocês nunca experimentaram. Chega de dizer, eu poderia viver, porque Deus não faz, porque logo comigo, Jesus, porque o Senhor está fazendo assim. Não, Ele está falando para você, entra nesse barco e entende que você não está entrando nesse barco só. Eu sou o teu Pai, sou o teu Redentor, eu sou o teu Salvador, eu sou o que te faço prosperar, eu sou o que te faço crescer, eu sou o que te faço andar. A obediência ao Evangelho é a base para que nós possamos viver uma vida de milagres. Não é eu andar do meu jeito, não é eu fazer do meu jeito, não é eu fazer como eu acho correto, não. É eu ouvir o som da voz de Deus. O Espírito Santo tem mandado tanta gente se levantar. Levanta, vai para o outro lado. Levanta, faz algo diferente. Levanta, canta diferente, ora diferente, lê a palavra diferente. Deus tem chamado pessoas para viver acerca do sobrenatural, mas no entanto nós estamos abraçados com as convicções humanas que nós temos. Aí é quando eu dou alguns exemplos para você, e eu digo que vale a pena ouvir a voz de Deus mesmo sem entender. Vamos começar falando de Noé. Vamos começar falando de um homem que Deus chega para ele e fala: Noé, eu estou precisando de uma arca, porque vai cair grande chuva sobre a terra, Noé, e eu vou destruir toda a raça humana, porque eu me arrependi, mas você e sua família encontrou graça aos meus olhos. Noé, ele olha, construiu uma arca. Aí é quando Noé fala: eis-me aqui, Senhor, pode mandar o projeto que eu vou fazer. O coração dele estava disposto. O que é que Deus faz? Deus dá o projeto a Noé. Noé, está aqui o projeto, é assim que eu quero essa arca. Noé pega o projeto dado, missão tem que ser executada. O projeto foi dado na mão de Noé. Lá estava Noé sozinho, mas se Deus ele me deu, eu vou ter que executar, independente das circunstâncias que eu vou passar. Não vai ser fácil, não vai ser fácil. Não vai ser fácil se adaptar. Não vai ser fácil você olhar para tudo que está vivendo e falar: como é que eu vou fazer? Não vai ser fácil, mas é necessário dizer: se Deus ele mandou, eu vou fazer. Repita comigo: se Deus mandou, eu vou fazer. Aí eu pergunto para você: vai fazer de todo jeito? O projeto foi dado e você serve a um Deus que ele não aceita as coisas de todo jeito. Com ele tem que ser perfeição, com ele tem que ser o melhor, com ele tem que ser da melhor forma. O projeto dado na mão de Noé. Aí Noé começa a construir a arca. Passa 1 ano, 2, 3, 4, 5, 50, 100 anos, 120 anos. 120 anos trabalhando para quem? 120 anos trabalhando para quem? Não, irmão, fala com fé. 120 anos trabalhando para quem? 120 anos trabalhando para Deus. Aí pergunta para você mesmo: e quem deu comer para Noé durante esse tempo? Quem pagou o salário de Noé por esse tempo? Quem deu saúde e vigor a Noé por esse tempo? Quem protegeu e guardou Noé por esse tempo? Eu aprendo com a obediência de Noé. Enquanto eu trabalho para Deus, Deus ele cuida de mim. Chega de se preocupar, chega de achar como vai ser, como será. Deus ele está cuidando de mim, está cuidando de você. Vai trabalhando, vai fazendo, vai construindo a arca, vai obedecendo. Mas não tem ninguém para me ajudar. Estão me criticando, estão falando mal do teu projeto. Estão falando mal, não é do seu projeto, porque o projeto ele é de Deus. Estão criticando a tua fé, mas a tua fé está pautada em Deus. Estão falando de você, estão falando de um servo de Deus. Aí Noé mete a mão na massa. 120 anos depois, a chuva começa a cair sobre a terra. Deus não forçou ninguém a acreditar. Quem quiser acreditar, acredite. Quem quiser ser salvo, seja. A arca está sendo construída. Quem quiser entrar, pode entrar no projeto. Mas quando a chuva cai, a arca, ela era de quem? A arca era de quem? A arca não era de Noé. A arca era de Deus. Noé trabalhou para Deus, a arca era de Deus. Quando ele termina, ele dá a chave para Deus, está pronta. Deus tranca por fora e Noé está dentro. Começa a cair a chuva sobre a terra, tudo começa a ser destruído, e estava Noé lá dentro. 40 dias e 40. Quem alimentou Noé e aqueles animais?
Quem cuidou de Noé e daqueles animais? Quem protegeu Noé e aqueles animais? Nós cremos se nós quisermos. A crença, ela nasce no meu coração se eu tiver o coração disposto para isso. Mas eu vou pegar a Bíblia e eu vou dizer: eu preciso obedecer. Mesmo sem saber fazer, eu preciso começar a fazer. Eu preciso começar a trabalhar. Porque Noé, ele pôde ver o pós-dilúvio. E a multidão que não trabalhou, que não fez nada para Deus, morreram com as águas do dilúvio. Deus tem uma chave para você. Deus tem uma porta para você. Aí eu olho para Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, Abraão, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. A obediência seria a base para a vida de Abraão. E quando Abraão, ele olha para a proposta de Deus, Abraão, ele estava na terra de Uz, uma terra muito rica. A família dele era uma família muito próspera. E Deus não garante riqueza nenhuma para ele. Deus fala: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá está Abraão abrindo mão de tudo. Abraão abriu mão de tudo. E quando Abraão, ele abre mão de tudo, aí vai Abraão para o deserto. E eu vejo Abraão andando com Deus no deserto. Parecia loucura, mas estava Abraão obedecendo a voz de Deus. Estava Abraão em um lugar, talvez que ele nunca projetou, nem nunca planejou em estar, mas ele obedeceu a voz de Deus. E lá no deserto passa 10, passa 20, passa 30 anos. E cadê o sinal? Cadê o filho que Abraão esperava? Aí quando Abraão está com 100 anos de idade, Deus, ele dá o filho da promessa a Abraão. Chegou Isaac. E quando Isaac chega para Abraão, fruto da obediência, eu olho para Abraão em meio ao deserto, e a Bíblia me diz que Abraão foi um dos homens mais ricos do Oriente. Se pudéssemos contar, um dos homens mais ricos da terra. Quem foi que enriqueceu Abraão no meio do deserto? Quem foi que deu a Abraão no meio do deserto? Quem foi que cuidou de Abraão no meio do deserto? Era Deus agora dizendo a Abraão: você me obedeceu, eu estou com você, andando com você, cuidando de você, eu sou com você, Abraão. Aí também nós olhamos para José. Deus dá um sonho para José, e o sonho começa a martelar na mente de José. Os molhos se prostrando aos teus molhos, as estrelas no céu. E ele começa a olhar para aquilo, e ele começa a falar: eu vou governar, eu vou ser governo, os meus irmãos se encurvarão a mim, eu serei o maior na casa do meu pai. As adversidades começam a chegar, as tribulações começam a chegar, os apertos começam a chegar. Mas lá estava José dizendo: eu sou crente. Eu sou crente e não vai ser uma cova que vai me parar. Eu sou crente, mas não vai ser as pessoas que me traíram que vai me parar. Eu sou crente, não vão ser as calúnias que vão me parar. Eu sou crente, não vai ser os desafios que vai me parar. Era ele dizendo: enquanto mais me aperta, mais a minha fé cresce. Enquanto mais me persegue, mais a minha fé cresce. Eu estou dizendo: eu vou ser governador, eu vou ser grande nessa terra. Deixa eu falar para você: comece a andar através daquilo que você crê. O que foi que Deus falou no teu coração? O que foi que Deus, ele disse para você? Está andando em obediência? Vai se levantar Potifar, vai se levantar a família de Potifar, vai se levantar irmão da igreja, vai se levantar a liderança da igreja, vai se levantar para pisar, vai se levantar pastor muitas vezes para não compreender, para não te entender. Mas enquanto mais a mão aperta, você vai dizer: eu sei quem foi que me chamou, eu sei a quem eu estou obedecendo, eu sei a quem eu estou ouvindo a voz, eu sei a quem eu estou ouvindo a voz. Era José sendo empurrado para a cova, para a casa de Potifar, para a prisão, e ele dizendo: estou mais perto do trono, estou mais perto do trono, estou chegando, Deus, ele está fazendo. Deixa eu dizer para você: a fé, ela precisa ser gerada através da obediência. Se Deus mandou você fazer, faça, vá, porque com certeza ele vai te honrar, ele vai fazer aquilo que ele prometeu. Aí quando eu olho para José passando pelos apertos, como falam os irmãos pentecostal, passou na moinha, passou na peneira. E quando ele passa na peneira, quando a fome aperta, quando tudo está difícil, lá estava José sentado no trono, dizendo: eu só sou menor do que Faraó,
fora desse trono. Aliás, nesse trono, porque fora desse trono não há ninguém na terra do Egito maior do que eu. A obediência gerou para José uma autoridade que nenhum dos da sua casa tiveram. Deus está gerando coisas grandiosas dentro de você, mas você precisa começar a entender que você só vai viver isso através da obediência. Você vai ter que começar a obedecer a voz de Deus. Deus mandou ir para o outro lado. Você tem um barco para chegar do outro lado. Tem fé no coração para chegar do outro lado. Então esse mês de fevereiro está dizendo para você: você tem capacidade para andar sobre as águas. Você tem capacidade para viver um milagre. Você tem capacidade para entender o que Deus Ele está querendo fazer com você. Eu lembro há 17 anos atrás, eu lembro há 18 anos atrás, quando eu cheguei nessa terra. Eu lembro quando eu cheguei nessa terra. Eu lembro os apertos que eu passei, eu lembro as dificuldades que eu vivi, eu lembro as vezes que eu dormi nesse lugar, que nem era como esse lugar. Eu lembro cada vez que olhavam para mim e falavam: ele não vai conseguir. Mas não era nada sobre mim, era quem tinha me enviado, era quem tinha falado ao meu coração. E esses dias eu estava sentado com o pessoal do marketing da igreja, que estão completando 3 anos, né? 3 anos aí de um trabalho de excelência para essa igreja. E eu conversando com ele, eu falava os meus projetos hoje, e eu começava a detalhar os projetos para ele. Eu falava: vai acontecer. Está ardendo no meu coração como há 18 anos atrás. E sabe de uma coisa? Se a obediência ela vai me levar a resultados, eu vou entender que a obediência ela vai até me trazer alguns desafios, mas eu não posso retroceder, pois a minha confiança está naquele que tem andado comigo. A minha confiança está em quem tem andado comigo. Eu não vou retroceder. Pastor, o projeto é grande demais, eu sei. Vai se levantar muita gente contra você, eu sei que vai se levantar gente contra mim. Não vão te apoiar, vão remar ao contrário. Aí agora eu faço como um amigo meu. E daí em quê? Se levantarem contra mim, se falarem contra mim, se não acreditarem, o Deus que colocou no meu coração é o Deus que vai executar, é o Deus que vai fazer. E eu não vou retroceder, independente das circunstâncias. Eu não vou retroceder. Tem força nos meus pés, tem força nos meus braços, e ainda tem um raciocínio que é guiado através da fé. Eu vou viver. Eu vou viver. E eu quero que você esteja habilitado para viver isso também. Eu sei que alguns dias a vontade que nós temos é de se esconder, mas a ordem de Deus foi: vá para o outro lado. Vá para o outro lado. A ordem de Deus foi: vá para o outro. Vá para o outro. A obediência é a base para viver uma vida de milagres. Eu quero que esse mês de fevereiro venha a ser um mês aonde você vai contar os milagres que você vai viver. A Bíblia continua sendo verdade, mas a Bíblia tem que ser falada, a palavra tem que ser falada. E nós precisamos começar a olhar para nós e entender que nós somos salvos pelo sangue de Jesus. Você foi salvo, foi lavado, você tem uma nova vida. E se Deus Ele criou o mar e te deu um barco, por que não ir para o outro lado? Vai ficar no lugar onde está fazendo você sofrer, chorar, ser humilhado? Eu falaria até para você: não saia se o propósito estiver ali. Se o propósito estiver ali, aguenta, porque a história muda. Porque aquelas pessoas que um dia me pisaram, me humilharam, um dia elas tiveram que olhar para mim e falar: não, Deus tem um propósito na vida dele. Deus tem um propósito na vida dele. Deus vai olhar para você e vai dizer: eu não chamei você por um acaso. Deus não chamou você por um acaso. A sua família vai chegar nesse lugar. A tua vida financeira, ela vai deslanchar. As pessoas vão olhar para você e não vão ver Jesus, não é pelo que você tem. Nunca deixe que as pessoas enxerguem Jesus em você pelo que você tem, porque o meu Jesus não é material, é pelo que você é. E quando olharem para você e não acreditarem em você, não espere que acreditem em você, porque nem em Jesus Cristo eles acreditaram. Mas deixa a história mudar, porque somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. É com os seus olhos que você vai olhar e você vai ver. Deus vai dar a você aquilo que você nunca imaginou ter. Um dia eu cheguei nessa igreja com um sapato que eu botava um papelão debaixo para a terra não entrar dentro do sapato, com um sorriso aqui, pregando um sermão
que parecia que o céu estava, parecia não, o céu estava, mas parecia que eu estava vivendo o melhor momento da minha história. Também não parecia, eu estava. Deixa eu tentar explicar para você. Quem me via achava que eu não tinha problema. Quem me via achava que eu vivia a melhor vida. E eu lembro que naquela época, a irmã Rayane, cadê ela? Está por aí? Ela está lá atrás. Ela disse para mim: pastor, a minha tia fala que o senhor todo domingo vem com cada terno bonito. E eu lembro que era 2 ternos que eu tinha: domingo sim, domingo não, domingo sim, domingo não. E quando ela chegou, minha tia falou que o senhor todo domingo vem com um terno muito bonito, um terno novo. Eu falei: Deus, será que essa é a visão de toda a igreja? E enquanto eu olho aqui, eu vejo meu sapato furado, meu terno batido. Tem gente vendo meu terno muito bonito, e todo domingo eu venho com um terno diferente. Eu queria falar para você que os olhos das pessoas vão olhar para você, e elas vão ver Jesus. Não é pelo que você vai aparentar ser, mas é pelo que você é. Você vai entrar nesse mar. O teu barquinho pode ser o pior barquinho, mas você vai dizer: se meu barquinho não andar, se o meu barquinho não aguentar, eu vou andar sobre essas águas. Eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é fiel para fazer acontecer muito mais do que eu creio ou posso imaginar. Vai acontecer. O tempo da vergonha, da humilhação, ele sempre passa, ele sempre vai passar. E quando esse tempo passar, você olhar para você e você vai dizer: o quanto eu aguentei, o quanto eu suportei, mas eu permaneci fiel, eu permaneci crendo. Dá para obedecer? Dá para ouvir a voz de Deus? Então nessa noite, queria te convidar a ficar de pé. Fica de pé nessa noite, aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Dá para você dizer comigo nessa noite: eu vou andar sobre as águas, eu vou viver o sobrenatural. Eu queria que você falasse isso crendo dentro de você: eu vou viver o sobrenatural. Você vai viver o sobrenatural de Deus em você. Você vai viver esse sobrenatural. Eu não sei como é que o Espírito Santo ele vai te pegar. Eu não sei como é que ele vai te encontrar. Eu não sei como é que ele vai te usar. Mas Deus, ele vai tocar em você. Deus, ele vai usar você de uma forma que você vai dizer: eu não estou me conhecendo, mas Deus, ele vai fazer acontecer. E eu sei que essa primeira noite de domingo do mês de fevereiro vai ser um divisor de águas para nós. Porque a partir de hoje nós iremos andar dizendo: não é quem vai, é quem mandou ir. Não é o meu barco, é quem é dono do mar. Não é o tamanho da tempestade, mas é o dono da tempestade. Não é quem dá, não é quem obedece, mas é quem dá ordem de comando. Aquele